Crê mesmo? Faz como o papai. Papai diz assim, tu quer cegar da gota serena. Tem certeza? Eu vou perguntar assim, tem certeza? Abre aí Números 11. Abaixa de novo aquele volume. Tem mesa que tem... a numeração é digital, né? Aí é bom da gente identificar o volume que estava antes. Pastor Ilquias me mandou uma mensagem que tem um pastor amigo dele que está vendendo uma mesa enorme. Eu digo, não, meu irmão, nossa, tá boa. Números 11. Números. Já? Números 11. E eu quero, né? Ler com você. Alguém não tem Bíblia aí, compartilhe. Hoje é a ceia. Números 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. E orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá. Tem a ver com fogo mesmo. Fogueira acesa. Porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o quê? Maná, né? Glória a Deus, vamos orar? Aí mesmo, só curve a cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui na tua casa e pela palavra do Senhor entre nós. Fala conosco aqui, guarda a gente em segurança, põe anjos aqui na porta, guarda os carros, motos, o lar dos teus filhos, o restante da família, familiares, negócios, tudo. Fala, te manifeste em nosso meio, Pai. Nos dá a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Não tínhamos orado no início, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Números. Na verdade, é chamado Números, né? Números. Mas algumas tradições judaicas chamam de No Deserto, o nome do livro. No Deserto. Tem um nome lá em hebraico, né? Que eu não sei pronunciar. Mas a gente, para nós, né? Convencionou-se em algum momento chamar de Números por causa do início do livro, né? Já começa no censo, da contagem. 2 censos são realizados. Já começa Deus dizendo, né, para eles realizarem, Moisés realizar o censo do povo, tribo por tribo, conhecer os exércitos, e só ficou de fora da contagem os levitas, porque Deus tinha separado para ele, né? Então, alguns estudiosos acham até mais conveniente chamar No Deserto, porque o livro narra a história do povo de Deus no deserto. E é um livro tal como o de Juízes, é um livro muito triste, porque é o livro conhecido também como o livro das murmurações, né? Juízes é o livro dos altos e baixos, né? Dos deslizes do povo.
E Números é o livro das murmurações. Números também é a continuação do livro de Êxodo, né? Não é que você pode às vezes dizer assim, pastor, mas claro, está logo em seguida, mas tem um bem no meio, né? Tem um Levítico, porque Levítico se ocupa de ensinar leis, o culto litúrgico, né? Como deveriam cultuar a Deus. Agora, cronologicamente, o livro de Números fica depois de Êxodo, né? É a continuação da história que concluiu lá em Êxodo, né? E é interessante porque ele dá até datas para a gente se situar no tempo, né? Gênesis, aí no final de Gênesis, José entra no Egito com a sua família. José já estava, a família dele entra, eles entram 70 ou 75 pessoas, contando, né, os que já estavam lá ou não, contando com os que já estavam lá, 75 pessoas, eles entram. E quando sai da escravidão lá do Êxodo, quando eles vão sair lá da tirania de Faraó, já é uma nação, né? Entra uma família, sai uma nação. 400 anos depois, 4 séculos, sai uma nação que sai sob a liderança de quem? De Moisés, né? Eles saem ali pelo capítulo 13, 14, né? Eles saem. E quando dá no capítulo 19, eles param no pé do monte Sinai. E ali no pé do monte, Deus chama Moisés para o monte e diz: vocês aguardem aqui. E Moisés passa 40 dias, é no tempo que Arão adora bezerro de ouro, né? Faz aquela festa. E é lá que quando ele desce, escolhe os levitas, porque não se contaminaram. Aí eles, quando termina de Moisés dar as instruções, ensinar, tá tudinho, aí que eles partem de lá, que eles vão começar a sair, começa o livro de Números. Você pode ler aí, não desmarque aí de onde você está, mas vá para o primeiro capítulo de Números, só para você ver como é interessante se situar cronologicamente. Números primeiro, né? Nós somos servos de Deus, temos que conhecer a palavra do nosso Senhor, né? Então veja o que diz aí. Primeiro capítulo, primeiro versículo, olha lá. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo. Aí é por isso que é chamado Números, porque ele manda contar, censo, contagem. Então ele fala que é no primeiro ano, né? No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês. Então, pouco mais de um ano, né? Começou o segundo ano da saída, um mês, no primeiro dia, manda fazer o censo. Começa a narrativa aqui do livro de quê? De Números, né? Então ele tem essas peculiaridades, né? Alguns chamam, é como Atos, né? Alguns chamam Atos dos Apóstolos, mas alguns resolvem chamar Atos do Espírito, que são as atividades, a ação do Espírito Santo na história da igreja. Aqui alguns, né, principalmente a tradição antiga, chamavam esse livro de No Deserto, por causa disso aí, né? Então, é um livro, se você for folheando aí, você vai vendo, que eles estão parados. Qual o capítulo que nós lemos? Estão parados. Do 1, né? Só falando, você pode olhar aí para si, né? Porque a Bíblia, Paulo diz que o obreiro tem que manusear bem a palavra da verdade, né? E manusear é pegar com a mão mesmo, né? Então você vai pegando aí, ó, do primeiro capítulo, vai folheando, vai vendo só os títulozinhos. Se a tua Bíblia não tem os títulozinhos, eu te aconselho, a próxima Bíblia que tu for comprar, tu não deixar de comprar uma Bíblia com 2 recursos, que tem esses títulozinhos e as palavras de Jesus em vermelho. Isso ajuda muito. Então aqui não tem nada em vermelho, porque aqui não tem palavra de Jesus, né? Jesus vai aparecer no Novo Testamento, né? Então lá, ó, você vai vendo capítulo 2, capítulo 1, fala do censo, né? Sim ou não? Estão ligados aí? Capítulo 2, a ordem das tribos Deus está organizando o povo, né? Depois que dá as leis, ele vai levando o povo até no Sinai. Capítulo 19 de Êxodo. Lá eles ficam parados até aqui, esperando, né? As instruções virem de Deus, de Moisés, através de Moisés. Então Moisés vai contar o povo para quê? Para organizar, não é aquela mesma contagem de Davi,
que Davi foi punido porque fez o censo. Aqui é uma contagem para organização. Conta o povo para se organizar. Saber quantos homens de guerra, cada tribo. Aí ele vai, organiza capítulo 2, os acampamentos. Um estandarte, uma bandeira vai ficar à frente de cada acampamento. Judá. Aí ficava, todo mundo sabia, daqui para ali, todo mundo é da tribo de Judá. Benjamim, todo mundo é da tribo de Benjamim. Então era identificado. A nuvem parava em cima do tabernáculo. O povo parava, armava a tenda e começava a adorar a Deus e louvar. A nuvem parada em cima e a glória descendo. E o Pentecoste comendo, como diz a turma, né? Quando Deus achava, irmão, imagina, que eles querendo chegar na terra prometida, mas tinham que esperar a nuvem, não podia se agoniar. Rapaz, nós já queremos chegar lá na terra que manda leite e mel, estamos aqui nesse deserto. Deus dizia, calma, só é para sair quando a nuvem sair. Deus estava treinando o povo a andar com ele, né? Quando a nuvem saía, tinha organização para tudo. Primeiro desmontava o tabernáculo. Tinha uma tribo que ia na frente. As tribos que iam cercando o tabernáculo. A tribo de Levi ia no meio, que ia carregando o tabernáculo. Tudo muito bem organizado, irmão. No toque de trombeta. Se você ler esse livro, você vai ver. Tudo era no toque. O sacerdote era que tocava a trombeta. Toque curto, 2 toques curtos, um curto e um longo, 2 longos. Tudo tinha comando. E tudo era por princípio de liderança. Moisés falava para Arão, que falava para os sacerdotes, que falava para os líderes das tribos, e os líderes falavam para os líderes de cada clã. Os líderes de cada clã passava para o líder de cada família. O líder de tribo, líder de clã, líder de família. Eu expliquei isso aqui um dia no curso, né? Famílias se reuniam, formavam um clã. Os clãs se reuniam, formavam uma tribo. As tribos reunidas formavam a nação de Israel. E essa palavra clã está na Bíblia. E é normal se ver em filme antigo, né? O clã disso, o clã daquilo. Era reunião de famílias. Então, o capítulo 3. Número e ofício dos levitas. Deus está instruindo o povo. 4. Fala dos deveres dos filhos de Levi. Coatitas, Gersonitas e os Meraritas. Eram os que carregavam o tabernáculo. Era a coisa mais importante no meio deles, era o tabernáculo. O culto a Deus. Aí vai a numeração, 5, fala de quê? 5, vê se vocês estão ligados aí, o 5. Isso, aí fala de leis, Mas o povo está parado. Está lá no pé do monte, Deus não manda sair. Aí 6, fala de quê? Do nazireado. Que alguém confunde. Que Jesus pinta aquelas, ainda só um pouquinho de som, só um pouquinho mesmo. Aquelas fotos de Jesus com cabelão lá embaixo, tudo mentira. Né? Jesus não era nazireu, ele era nazareno. O nazireu não cortava cabelo. Imagina, um homem ficar velho, sem nunca ter passado navalha na cabeça, como eles diziam. Né? Imagina, né? Ficava uma coisa feia, não ficava? Era realmente a consagração a Deus. Né? Consagração a Deus. Não bebia vinho, bebida forte, uma porrada de coisa que eles não podiam fazer. Né? Então, alguns da Bíblia mostram que era um nazireu. Então, Deus vai ensinar como é quando alguém fazer esse voto do nazireado. É aqui. Aí vai falar da bênção sacerdotal. Essa bênção, irmão, é famosa até hoje, do capítulo 6. Era a bênção, vamos dizer assim, impetrada por Arão, né? Até hoje Israel fala isso aqui. Até hoje essa bênção, ela é proferida, declarada no meio da congregação. Olha o que ele diz, Disse, versículo 22, tem nada a ver com o assunto de nós, só porque eu achei interessante isso aqui, 6:22, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz, assim imporão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Isso era o Arão, com o sacerdote que abençoava, o sumo sacerdote abençoava o povo com essa declaração. Era desse jeito, terminava o discurso, da hoje eles fazem, né? Aí falam isso aqui. Hoje as igrejas adotaram, né? Muitas igrejas, principalmente entre as pentecostais, a bênção apostólica de Paulo. Qual é?
Qual é a bênção apostólica de Paulo, que Paulo disse sobre a igreja? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo. Aí eles colocam umas coisas, né? A doce, preciosa consolação. E a igreja diz o quê? Fica aquela coisa linda, né? Parece Israel na frente do tabernáculo. Quando o pastor começa a dizer, aí os crentinhos fecham os olhos e botam a mão assim, para receber, tudo de reverência, né? Aí Israel era assim. O sacerdote, quando ele saía do Santo dos Santos, ele saía com a mão estendida e o povo estava todo lá preparado para receber a bênção que vinha da autoridade. Olha lá, capítulo 7, vai falar da dedicação do altar, né? E aí dá um monte de instrução. Capítulo 8, a consagração dos levitas, as lâmpadas. 9, a celebração da Páscoa, a nuvem sobre o tabernáculo. 10, aí quando chega no versículo 11 do capítulo 10, estão acompanhando aí então, o que acontece? Olha o temazinho aí, olha o tema. Não, 10, 11, que eu estou no capítulo 10 ainda. Como? Eles vão partir do Sinai. Agora começa a peregrinação, né? Começa não, continua, porque eles já tinham peregrinado até onde? Até o pé do Monte Sinai, quando Moisés sobe para o Sinai e recebe a lei e as tábuas, né? As primeiras ele quebra, depois Deus manda Moisés fazer outra, lavrar outra. E ele passa aquele tempo lá, agora que ele vai sair, já em Números, de lá, certo? Amém? E aí ele sai, quando chega no capítulo 11, aí qual é o tema aí? A epígrafe. Qual é? A murmuração. Aí começa, né? Mas eles já tinham murmurado. Hein? Quem lembra a última vez que ele murmurou? A última vez, uma vez passada, antes daqui que o povo de Israel murmurou. Quem lembra? Em frente ao Mar Vermelho, antes de sair da terra do Egito, já tinham murmurado. Foram em cima de Moisés. Moisés tu tirou a gente lá, foi para morrer aqui no pé, na beira d'água aqui desse. Aí Moisés vai orar, Deus diz o que para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés, né? O que é que tu tem na mão aí? Eu tenho aí ele olhou assim, um cajado. Pois fere as águas, diga a Israel que marche. E tal. Aí atravessou aquele milagre tremendo, irmão. Irmão, sabe o que é você derrotar? Vamos dizer que hoje fosse comparado isso. Sabe o que é um camarada derrotar o exército dos Estados Unidos ou a Rússia? Assim, rapaz, os Estados Unidos foi todo derrotado, só numa pancada só. Foi desse jeito que aconteceu. O Egito nunca mais prestou, irmão. Tem textos na Bíblia que o Egito era quase um paraíso, entre aspas, no Gênesis. Mas depois que ele murmurou contra Deus, Deus acabou com aquela nação, porque foram enfrentar o Senhor. Pode olhar as pragas lá que arrebentou com tudo. Imagina os peixes do rio tudo morreram. Acabou com a plantação. Por último o exército, todinho o exército. Tem até uma história antiga, né, que os estudiosos, né, um professor falou na faculdade, eu sempre quando falo isso aqui, né, aprenda. Pastor, eu já ouvi essa história, mas pense logo assim, tem alguém aqui que ainda não ouviu. Né, que um aluno disse na faculdade, um professor dizendo na faculdade, né, que aquela história do Mar Vermelho, que Moisés abriu, e o exército, o povo passou, depois aquilo tudo era a história, porque naquele tempo, naquela época, né, as pesquisas mostram que o mar, né, secava, chegava a ficar dando no meio da canela, né? Então não teve nada de milagre sobrenatural, né? Na verdade foi o período que eles foram conduzidos, o êxodo do povo de Israel, que a história reconhece, e ele falando para os alunos, aí um aluno lá no meio, é evangélico, né? Isso é uma história que conta, que ninguém nem sabe se é verdade, mas é ilustrativa, né? É pedagógica. E aí um aluno, e o professor insistindo lá, dizendo que não teve milagre algum, né? E o aluno disse, professor, pois eu vejo que houve um milagre muito maior aí, se é que o mar estava seco e a água não passava da canela.
E o professor disse, qual é? Ele disse, porque a Bíblia diz que um exército inteiro morreu afogado. Agora, um exército inteiro morrer afogado na água, dando no meio da canela, aí é que é milagre, meu amigo. Só de homem de guerra, né? Então foi uma pancada boa, né? Porque realmente mostra lá que foi morto. Aí, uma irmã cantou assim. Lá vem Faraó. Complete aí. Israel passou primeiro, o Senhor é Deus. Isso foi uma polêmica nesse país, dos crentes. A Bíblia não diz que Faraó morreu. Aí eu dizia, onde ele está, então? Onde é que ele está se ele não morreu? Ele morreu. De vez em quando eles acham as múmias lá no Egito, dizem que foi de Tutankhamon, já disseram uma vez que foi de Ramsés. Eu sei que ele morreu, onde é que ele está aí? Aí alguém diz, Elvis não morreu. Eu digo, meu amigo, eu quero ver se ele vive 100 anos, 200 anos. Hitler está vivo, eu digo, quero saber como é esse negócio, né? Mas voltando para o Faraó. Agora a Bíblia da base, dá para dizer que Faraó morreu ou não? Dá? Tem um salmo que diz que o Faraó morreu, o Faraó e os seus cavaleiros. Quem diz aí onde é? Quem diz? Hein? Faraó e os seus cavaleiros morreram. Primeiro porque o líder, ele marchava na frente do liderado. Né? O rei, ele realmente ia à frente, né? Hein? Como é que diz aí? Lê primeiro para me ver se é. Está entendendo? Precipitou no Mar Vermelho. Faraó e seus exércitos. Faraó e seus exércitos. Faraó era um título, não era um nome. Né? A história diz, né, que foi o Ramsés II, que foi o faraó que morreu, se acabou dentro d'água, comido, morreu, não vamos dizer que foi comido de peixe, porque de manhã diz que eles viram no outro dia boiando na praia, né? E eles cantaram, certo? Então eles murmuraram ali, antes do mar. Aí eles saem do mar, o mar se fecha, acabou agora o conflito com o inimigo. Agora eles vão enfrentar um inimigo que vai vencer eles. Qual é o inimigo? A própria carne. Acabou agora as guerras contra os adversários, Faraó, o exército todo se acabou, não tinha mais como vir, não tinha mais exército nenhum. Lá na frente aparece os amalequitas, né? Mas agora eles vão, 3 dias depois que eles saem do Mar Vermelho, Miriam puxa um pandeiro, e um tamborim, né, e canta, e era aquela festa, irmão. Eita glória, mais uma vez a solidão chegou à porta, né? A alegria do Senhor. De domingo à noite, termina com a alegria do Senhor. Quantos dias fica essa alegria? Né? E o povo lá, Miriam, não sei o que ela cantou, mas cantou. E as irmãs jovens, as mulheres acompanhando Miriam, a profetisa, né? Aí a jovem também arrancava aqui o tamborizinho, ficava a alegria, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Hein? Quantos dias durou essa alegria? Quem sabe dizer? 3 dias. Marcharam 3 dias no deserto. Quando chegaram em Mara, a Bíblia diz, tem até um louvor antigo da harpa. Em Mara, Israel murmurou. Com 3 dias depois já estava murmurando de novo. Deus abriu o Mar Vermelho, matou, fez tudo aquilo. 3 dias depois, já estavam murmurando de novo, porque quando chegaram com sede e viram água, quando foram beber a água em Mara, as águas eram o quê? Amargas. Que chegaram lá, rapaz, aí murmuração. Aí Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor diz, fere as águas com a madeira aí, corta uma madeira aí. Aí feriu as águas ficaram normal, potável, pronta para beber, né? E aí eles beberam. E aí eles marcham, vão pro deserto, né? Não sei, não recordo se teve uma outra murmuração nesse tempo. Porque tudo dá em torno de um ano. Tudo dá em torno de um ano. Pouco mais de um ano só. Deus não chama. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto, irmão? Quantos anos? 40. Mas não era para ficar 40. Qual era o plano de Deus? Pouco mais de um ano.
Está bem aqui, ó, no início, capítulo 1, versículo 1. O que é que diz lá? O que é que diz lá? 1, nós lemos agorinha. No primeiro ano, no primeiro dia do segundo mês, Deus está dando as instruções. Quando chega no capítulo 10, eles marcham. E já vão chegar num lugarzinho chamado Cades Barneia. Pouco tempo eles saíram. Quando chegou lá, foi a pancada final. Foi quando eles não creram em Deus, mandaram os espias, e os espias, 12 espiões. Coronel Teixeira falava isso nos cursos, né? Ali os espias sendo enviados, né? Mas não é a primeira vez não. Porque lá em Gênesis tem registro de espias, espiões do rei. A serviço do rei, serviço de inteligência. Mandam 12. E eles vão, 2, Josué e Caleb traz um relatório, e os 10 traz outro relatório. Um pouquinho de murmuração, que é o livro da murmuração, Números. 10 contaminaram quase 3 milhões de pessoas. 10 pessoas só. Quase 3 milhões de pessoas foram contaminadas pela murmuração de 10. Certo? Certo ou não? Tá tudo certinho até aí? Deu para entender aí? Só um resumo até aqui. E eles chegam aqui nesse ponto aqui. Quando eles chegam aqui no capítulo 11, eles vão murmurar do maná. Porque quando Israel sai do Egito, que eles já atravessaram o mar, Deus derrama o maná. Porque quem está marchando no deserto, quem está andando não pode fazer uma roça, uma plantação. Por que não pode fazer uma plantação? Por que eles não podiam plantar? Vamos plantar aqui um trigozinho aqui, um arroz. Por que não podia? Que estava de passagem, ia ficar para trás, não pode. Então o que eles tinham? O suprimento que eles trouxeram do Egito, era só o que eles tinham. Os bois, né, os bezerros, os carneiros, ovelhas, essas coisas. E comida, farinha que eles trouxeram. Era o que eles tinham. Né? E aí aquilo vai se acabando. E quando se acaba, Deus diz o quê? Agora eu vou dar o maná. E o maná era isso aqui. Parecia com o quê? Quem lembra aqui, sem olhar? Com a semente de quê? Coentro. E parecia também com o quê? Bidélio. Parecia uma pedrinha preciosa, alguns estudiosos dizem. Porque parecia com bidélio e a sementinha de coentro. Miudinho. E depois era passado. Aí ele diz aqui duas coisas aqui. Agora eu vou ler, que tem um nome aí. É grau e moía nos moinhos e no agrau. E fazia na amassadeira, né? Bolo, torta, pudim, pão, o que mais? Cuscuz. Aí daí vai a manoê. Aí vai, né? Ó, torrada, bolo, né? Beiju. Não sei se podia fazer beiju, que eu não sei se ligava assim, né? Não sei se já existia tapioca naquele tempo, né? E eles no deserto não tinha loja. Então, eles não poderiam, acabou a roupa, acabou a sandália. Bora lá, Poliele. Não podia. E onde é que eles compravam sandália e roupa? Hein? Onde é que eles compravam, irmão? Quem pode dizer aí? Hein? A sandália não. Aí a gente lembra logo daquele louvor, né? Como é que diz lá? Como é a parte da letra lá? Como é? A roupa não se gastava. É assim, é? A sandália não envelhecia. Sapato novo brilhava. E a camisa de tecido. Era assim, era? Como era, irmão? Quem sabe cante aí, eu não sei. Só essa parte aí, não é por causa de cantar tudinho, não. Joane, tu que é profissional aí, cantora. Vai lá, vai. Filipão. Rapaz, na hora não dá, né? Mas lá o louvor ajuda a gente a lembrar que as roupas não ficavam velhas. Aí um adoecia, vai lá na farmácia comprar. Vai lá na Pague Menos. Vamos para ali. Como é que eles faziam? Hein? Não tinha Extra Farm, Pague Menos, o Globo. Não tinha Big Ben. E aí, como é que eles faziam quando adoecia algum? Hein? Como é que eles faziam? A Bíblia diz o quê? Que não havia um doente entre eles.
Eu não ando mais aqui com a minha Bíblia velhinha, que eu peguei uma vez, um general americano, especialista em deserto. Ele fez o cálculo do que era preciso, rapaz, a Bíblia, eu anotei na capa, uma pesquisa que ele fez, um general veterano. O que era necessário para alimentar aquele povo por dia, cuidar daquele povo lá no deserto. Ele, não sei se é... Eu não sei, mas ele fala das toneladas de carne, a quantidade de milhares de litros de água dia para sustentar, lenha. Ele calcula tudinho, uma população daquela de quase 3 milhões de pessoas, ele calcula, mostrando que só um milagre de Deus para sustentar aquele povo ali. As toneladas e toneladas de coisa para sustentar um povo de quase 3. Olha, irmão, imagina que São Luís tem, eu acho que não tem 1.200.000 habitantes, São Luís. Imagina a sustentar São Luís num dia, todinho, imagina. Vocês viram a luta para sustentar 100 e tantas pessoas aqui, 200 pessoas aqui de uma festa? Vocês viram o corre? Hein? Para sustentar 200 e pouca pessoas. Eu estou falando de quantas pessoas que nós sustentamos aqui numa noite. Hein? 200 e poucas pessoas somadas com a gente. Vocês viram a luta? Sim ou não? Agora, eu estou falando de quantas pessoas? 200 e poucas pessoas. Lá eram quantas? Quase 3 milhões. Só homens de guerra eram 600. Fora mulheres, crianças e os que acompanharam. E aí na caminhada era nascendo menino. Que as hebreias eram parideiras. Está lá escrito que elas eram parideiras. Tanto no Êxodo 1 e 2. E eram ligeiros, irmão. A mulher, quando sentiu dor, que a parteira chegava lá, o menino já estava era no braço já. Não dava nem para, em vez de cortar o umbigo, cortar o pescoço. Chegava, já tinha nascido os meninos. Pensa nas mulheres. Entendeu? A igreja crescia rápido, né, lá, né? Você está entendendo? Tudo isso milagre de Deus. Ó, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, da Assembleia de Deus, um doutrinador antigo, ele diz... Ele escreveu uma revista chamada Obreiro, uma revista antiga, ela ainda existe, mas não é mais tão conhecida como antes, mas ainda existe. Eu assinava essa revista. Ela é mensal. Todo mês eles trazem um estudo de dons, de tanta coisa, de notícias da Assembleia de Deus, do mundo cristão. E trazia vários estudos, muitos estudos mesmo. Tem até ela, uma versão em PDF dela, eu baixei há uns meses atrás. Ele diz que é possível você abusar os milagres de Deus. É possível. Hoje é uma geração que às vezes até acusa a igreja de não ter milagre. Porque quer milagre. Mas ele diz, é possível uma geração abusar os milagres de Deus. Está aqui. É possível tratar como coisa de nenhum valor os atos sobrenaturais de Deus. Eu acredito que não houve, vamos dizer assim, uma igreja, claro que lá não tinha o nome de igreja, ou um povo de Deus ao longo da história, que experimentou, presenciou, testemunhou, mais milagre, mais o sobrenatural de Deus do que aquele povo ali. Não tem, irmão. Eu não acredito nem se alguém vir me dizer. A igreja primitiva teve muito milagre? Teve. Mas não daquele jeito. Não teve, irmão. Irmão, em cima da congregação era vista uma nuvem em cima e labareda de fogo descia. Lá no Sinai, Deus diz, Moisés, desce que eu vou falar com o povo, para o povo saber que eu falo contigo. Mas eu não vou falar no teu ouvido, no teu coração, eu vou falar direto. E Moisés mandou ajuntar o povo todinho no pé do Sinai. E Moisés falava aqui com Deus. Quando Moisés falava, Deus bradava do céu, irmão. Quem já leu isso? O Senhor falava. Quando o Senhor falava, o monte fumegava. Se ouvia clangor de buzina, fumaça, o monte tremia. E trovoada do céu e a voz de Deus fluindo do céu, do céu. O povo saiu correndo e disse assim, Moisés, isso é muito sério. Isso é terrível demais para nós.
fala tu com ele, e ele fala contigo e tu transmite para nós. Ali nasce o ministério profético. Mas não era a vontade de Deus. Deus quis e quer falar direto com a gente, com cada um. Quem já viu isso, irmão? A igreja em algum momento viu. Qual foi o momento que a igreja viu? Hein? No batismo de Jesus. Lembra? No Monte da Transfiguração. Mas não era toda a congregação assim reunida. É isso que eu quero dizer. Da igreja toda presenciar aqueles milagres lá no Egito. O Mar Vermelho, um exército inteiro boiando. A maior potência mundial boiando, irmão. Os homens mais treinados da terra, os soldados. Entendeu? Boiando. Sabe que você está todo dia andando, irmão? E a sandália do mesmo jeito. Tinha gente aqui que nem ia gostar. Cada vaidade. Não, eu quero uma nova. Mas minha filha está bonzinha a sandália. Não tem mulher que, meu Deus, não tem nem uma roupa para vestir. Não tem uma roupa, não tem uma sandália. Está uma sapataria dentro do guarda-roupa, guardada lá. E nem gastou. Sabe que é uma geração que presencia a roupa não ficando velha. Não tinha um doente, irmão. Maná caindo do céu, todo dia maná do céu. Milagres extraordinários se manifestando no dia a dia. E o povo chega e chama aquele maná, abusa o maná. É como quem diz, rejeita. Não é suficiente. Se acostumou. Uma vez eu estava lá em casa orando sobre essa situação e vinha, eu estou orando, eu paro para meditar. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum líder pense que pelo fato dele ser usado por Deus, ele não vai ter perseguição. Levante. Porque um homem que tinha essa comunhão aqui com Deus, irmão, e a forma como ele se relacionava, não era para nunca ter alguém para se levantar contra ele. Sim ou não? Vê a intimidade desse homem, o zelo que Deus tinha por esse homem. E ainda até era nunca de acontecer. Mas o problema não é lá, no líder. É na pessoa. É no liderado. Então não era nunca de a gente achar que Deus vai nos usar um dia e a gente não vai ter mais problema. Né? Porque o problema é a mudança, quando o ser humano não dá lugar. Então não era por essa ótica aí, por essa lógica, não era nunca para ninguém. Não era para o povo amar Moisés. Moisésinho para cá, meu Moisésinho para cá. Moisés era para ter dificuldade de almoçar um dia em casa. Todo dia um convite. Era para Zípora dizer, meu Deus do céu, vou orar aqui para Moisés, se aquete aí, meu marido. Porque todo dia era para, irmãozinho, vem para cá. Moisés pisa aqui dentro de casa, ora aqui dentro de casa. Moisés para cá. Aonde, meu irmão? Tem aqui um momento aqui que foram 250 líderes que se levantaram contra Moisés. Por que isso? Hein? Por que isso? Alguém diz, pastor Ivan. Que é um homem que ora aqui. Vai lá para te ver o tanto de gente que de vez em quando se levanta lá e murmura, e se levanta e fala mal dele. E tem uns que falam na lata ainda. Vai lá para ver. Não, pastor Ivan é um homem que anda com Deus, é para Deus, é um homem muito usado. Vai lá. Não, mas agora eu conheci um jovem usado por Deus. Agora desse aí ninguém fala mal não, o Giovanni. O homem quase não abre a boca para falar durante o dia. Passa a noite orando. Consagradíssimo. Um jovem que até uma mosca ele espanta assim para não matar. Vai lá para ver o que ele passa, vai lá. Vai lá. Agora, souber o que ele está passando agora, alguns sabem aí, eu compartilhei com alguns jovens. Vai lá o que ele passa para te ver. O problema não é lá, irmão, tu pode melhorar. Pastor, eu vou fazer de tudo para no meu serviço eu ser exemplar, eu ser o melhor. Que nem eu vi um velho outro dia numa reportagem, um velho no aeroporto, desempregado, 65 anos, quem viu isso aqui? E ele com um laptop ligava na tomada e usava o Wi-Fi
do aeroporto pedindo emprego, mandando currículos online para as empresas. E ele formado, o cara é formado, especialista em um monte de coisa, e desempregado há mais de um ano e estava lá. Agora já se empregou. E ele ainda quer trabalhar, ele quero. Ele dormia na rua, mas durante o dia o aeroporto abria, ele ia lá para o aeroporto. Ninguém viu isso aqui? Levanta menos um aí para me ajudar, a mão assim. A irmã ali, glória a Deus. 2, 3. Quem mais viu isso aqui? 4, viu, Débora? 4. Quem mais viu? 5, Joana, viu? Então, estou falando isso aqui só, eu sei que vocês, eu não tenho costume de mentir não. Mas para me sentir mais em paz, que pelo menos não foi só eu que assisti. E uma das palavras dele era assim, ó: eu quero ser o melhor na empresa que abriu a porta para mim trabalhar. Eu quero ser o melhor. Humilde todo, né? Rapaz humilde, eu quero ser o melhor. Você pode e deve não dizer eu quero ser o melhor, mas quero ser um excelente funcionário, excelente aluno, excelente filho, excelente pai. Faça isso. Agora saiba que por mais que tu alcance a excelência, sempre vai ter luta. Tem alguém excelente na Bíblia que tinha um espírito excelente? Que sofreu problemas assim, ou que esse nunca sofreu, pastor? Tem alguém? Vocês lembram? O Daniel. A Bíblia diz que nele se encontrava um espírito excelente. O cara era zeloso, sábio, entendido, submisso ao rei, dedicadíssimo. Foi bater na cova do leão. Se levantava invejoso. Sempre tem, irmão. Sempre tem. Eu vou ser a melhor mulher do mundo. Eu vou ser a melhor mulher da igreja, do Senhor. Não é do mundo não. Mas vai ter problema. Eu disse agora para um jovem, né? Não é daqui não. De vez em quando conversa comigo, eu disse para um jovem. Ele está orando, esperando a Rebeca dele, a mulher dele, né? Aí eu digo, lê 1 Coríntios 7, 28, eu mandei para ele. Lá fala das angústias do casamento. E Paulo não está dizendo que foi casamento que alguém não orou, não. Ali é casamento feito em Deus, tem angústia. Angústia na carne, tem sofrimento, tem luta. Por causa da carne humana. Por isso que Deus prepara quem vai fazer alguma coisa para ele na terra, que vai mexer com o ser humano. O pastor Ivan mandou um vídeo outro dia, de um pastor levando as ovelhas, com um cajado na mão. Rapaz, ele não viu eu acho que era um bode, não pode ser ovelha não, veio assim do lado, rapaz, deu uma cabeçada, ó. Derrubou, e quando ele caiu, ele marchava, eu digo, vai matar. O pastor Ivan mandou um videozinho, acho que mandaram para ele, só vai comer a vida de pastor. A ovelha, o pastor caiu, o pastor lá, né, das ovelhas. E ela, olha a vida. Pastor, eu já vi homens que viraram quase o capeta dentro de casa, porque se sentiu traído dentro de casa. Não houve traição não, só porque dava tudo, e um dia percebeu uma situação que ficou triste, como que diz assim, eu faço tudo e não tem correspondência da mulher dos filhos. Virou quase um diabo dentro de casa, um demônio. Porque ele não conhece princípios da Bíblia. Você está entendendo? A Bíblia mostra esses princípios, né? Da natureza humana, para tratar a natureza humana, e quando ela está mostrando princípios para se viver, ela está revelando a Bíblia, a palavra de Deus, mostrando que tudo é um tratamento para o ser humano que foi danificado pelo pecado, corrompido pelo pecado lá no Éden, e esse pecado passou toda a raça humana. Todos aqui que já lideraram em algum momento, tentaram fazer de tudo para agradar, de tudo para fazer as coisas certinho, mas aparece sempre um capeta no meio. Quem pode me confirmar aqui, quem já liderou lá no seu serviço secular alguma coisa, sempre tem um Judas no meio. O cara, é isso que muitas vezes acaba com a pessoa, porque a pessoa às vezes começa a tomar decisões em si por causa do errado. Eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito. Tu vai te estragar por causa dos outros. Você está entendendo? Por isso que Deus prepara quem Ele vai usar, e demora o preparo. Ele sacode, Ele mexe, Ele muda, Ele deixa faltar, Ele leva alguém ao limite, para ele entender que a responsabilidade primeira dele, do ser humano sua,
Diga aí, bata assim no seu peito. A minha primeira e maior responsabilidade que eu tenho nessa vida, diga, é com esse, bem aqui, bata aí no peito, é com essa, bem aqui eu conheço, diga aí. Essa é a primeira, diga teu nome, vou dizer 1, 2, 3, tu vai dizer o nome da primeira e maior responsabilidade que tu tem na vida. 1, 2, 3, já, diga. Geó, diga aí. É você. Se tem um lá, Deus vai tratar este caba velho. Mas a primeira responsabilidade é a sua. Você vai prestar conta de quem é? De quem é que você vai prestar conta? De você mesmo. Você está entendendo? Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então, só a gente vai falando, acaba, né? Então o que falta naquele povo? Eu vou só listando. Primeiro, não vou falar aqui, perseverança. E aqui mostra as lições, e eu chamo a atenção disso aqui, que Deus tem promessas na nossa vida. Mas Deus não é obrigado a cumpri-las. Tem muita gente que morrendo, se acabando, terminando seus dias e não viu o cumprimento de promessa. Aquelas músicas que a gente ouve e textos da Bíblia, se ele prometeu, vai cumprir. Quem tem promessa de Deus, essas coisas elas são condicionadas à maneira como eu vou me portar diante do Senhor e diante dos homens. Por isso que a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça, né? Diante de Deus e diante dos, diz a mesma coisa lá de Samuel. Deus já chamou pastores para esse ministério, foram-se embora. Deus tem chamado vidas, eu já contei testemunho de pessoas já de idade chorando, porque passaram a vida e perderam tudo. Então agora só espera no dia de ir embora, sabendo que perderam um monte de promessa e de coisas gloriosas que Deus tinha para a vida dele ou dela. E aqui mostra um povo que a Bíblia diz, uma geração inteira que nunca alcançou a terra prometida. A geração de 20 anos para cima, todinha, irmão, ficou fora da promessa de Deus. Toda. Essa geração de quase 3 milhões, sabe quem entra? Josué e Caleb só, de quem tinha 20 anos para cima. Você está entendendo? Diga amém. Aí eu estava lendo Pedro ontem, 1 e 2 Pedro ontem, de tarde. Aí diz assim, Deus diz assim, se Deus não poupou nem os anjos que estavam com ele, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, 2 cidades inteiras foram destruídas. Deus não poupou o mundo de então, do tempo de Noé, por causa da desobediência. Tu acha que ele vai me poupar? Eu ser desobediente? Que conceito é esse que eu tenho de mim? Não, ele vai abrir uma exceção para mim. Não, ele vai botar lá o... Irmão, que é isso? A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Eu mandei um estudozinho lá, uma matéria para vocês, de uma peruana que foi no céu. Que diz que foi no céu, né? Se você olhar os comentários lá embaixo, sabe o que é o perigo daquilo? O que ela diz lá? Está em negrito, alguém pode ver rapidinho? Bem rápido. O que ela diz lá? Olha o que ela vai dizer que o Senhor mostrou para ela. Agora, pastor, você está pregando com base numa visão? Isso é palavra de Deus, irmão. Pastor Euquias me disse, Jorge, que ela está falando aí, tudo isso aí Deus tem falado com a gente. Aí eu me lembrei de Pedro. Quando Pedro diz, eu quero fazer lembrado. Tudo vocês já sabem, mas eu quero estar sempre lembrando vocês, porque até depois da minha partida, quer dizer, da morte dele, Pedro dizendo, eu quero que vocês não esqueçam isso aqui que eu estou falando, porque eu estou repetindo, batendo na mesma tecla. Se fosse hoje, ele ia dizer isso. Só o que está em negrito lá embaixo, da igreja brasileira. Não, vai. Poucas igrejas que buscavam o Senhor de todo o coração. Mas antes, nessa mesma parágrafo aí, falou outra coisa, Jônio. Ó,
Muitas pessoas que se divertiam na igreja, nas igrejas. Quem mais? Quando de repente começaram a gritar porque teve o arrebatamento e ficaram. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tu acha que alguém vai dizer que ela é uma dessas que fica? Claro que não. Pode estar com a vida toda desbandalhada, irmão. Pode ter igreja aí que canta a semana todo dia, não tem a palavra, mas acha que não está. É a outra, é aquela ali. O critério é a palavra. Não é o meu achismo. E eu disse aqui há uns 2 domingos atrás, quer dizer, a pessoa diz assim, não, está tudo bem comigo, não está acontecendo nada. Se seu irmão tiver uma visão contigo, tu presa. Irmão tiver uma visão contigo, tu atingido. Irmão tiver uma visão contigo, tu assim, eu, irmão, está tudo bem. Uma hora, não tem prazer de congregar, chega, pode chegar cedo na igreja, chega depois. Não tem compromisso nem com as coisas. Eu não. Desse jeito. Chega cansado, aí pode fazer. Irmão, quem está cansado, a pastora Ana Rosa, lá de Santa Luzia, sempre diz, o meu termômetro, para saber como é que eu estou diante de Deus, eu uso muito esse critério para mim, que lá a oração é 5h40 da manhã, todo dia, exceto domingo. Então ela diz, esse é o meu termômetro para saber se eu estou mesmo alegre com o Senhor, é se eu estou indo todo dia. Porque no dia que vem aquela preguiçazinha, não, ontem eu fui, já estou percebendo que o zelo está diminuindo. Então, irmão, não é abrir a boca e dizer, é eu saber como está a minha atitude, minhas práticas. Eu vou medir é por isso. Você está entendendo? Porque se for perguntar aqui, irmão, nenhum de nós está nessa situação aí. Nenhum. Tem nenhum, irmão. E pode sair por aí tudo perguntando, não tem nenhum. Eu não disse para vocês que eu encontrei um irmão, que eu fui trabalhar num local, e nós fomos numa missão junto. Ele olhou para mim e disse, cara, tu é evangélico? Jorge, tu é evangélico? Eu disse, sou, graças ao nome de Jesus, pela misericórdia de Deus. Isso eu também sou, cara. Só que está só com quantos anos? Desde 12 anos, estava com 12 anos na época, está só com 12 anos que eu não vou na igreja. 12 anos que não vai na igreja. Desde 2004 que ele não ia na igreja. Nós estávamos em que ano? 2016, era isso mesmo. Está entendendo? Mas está bem. Está com 3 dias que não ora. Mas se perguntar, está esperando o arrebatamento. Está cheio de zelo, de alegria. Perdeu o prazer com Deus, mas vai para o céu. Não quer nada com Deus que vai buscar o povo dele. Está aqui eles, ó, murmurando. Mas se achando merecedores. Isso é terrível, irmão. Isso é para nós. Você está entendendo? Pastor, mas ontem eu estava orando assim. Eu disse, Senhor, visita os que estão sem força. Porque às vezes a gente se encontra sem força. Mas quem está sem força está numa atitude diferente. Pastor, eu estou sem força de orar, assim, de ir para a igreja, de buscar. Mas no shopping eu sou uma beleza. Pastor, sabe, eu estou assim meio com dificuldade com essa igreja aqui em São Luís. Mas corto uma praia que é uma beleza. Corto um shopping, uns passeios. Pastor, mas para a igreja eu não consigo me adaptar. Não consigo. Pá, mas se adaptou, que é uma beleza. No grupo lá na faculdade. É muito demônio, né, irmão? Lá em Ageu, Deus disse, vocês estão dizendo que não é o tempo de se envolver na obra, de construir minha obra, de fazer minha obra, não é? Mas é o tempo de vocês construir as casas de vocês. Os projetos de vocês estão lá, vocês estão em cima, virados no Zezeu, em cima. Mas das coisas de Deus, lentos, preguiçosos. Deixa para depois. Vou depois. Isso é um perigo. Olha aqui. Por que essa geração fica longe da terra da promessa? Morre no deserto. Vão ser enterrados no deserto essa geração aqui. Vai ser enterrada. É essa geração que nós estamos lendo. Por quê? Primeiro, não perseverava em servir o Senhor. Começaram bem, mas desistiram. Isso é terrível, irmão. Paulo diz, Jesus fala lá das sementes, de 4 tipos de semente. Quem caiu em quantos lugares elas caíram? Quantos lugares? Quantos lugares? Bem rápido. À beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos, terra boa. Entre os pedregais, ele vai falar pessoas que não têm raiz em si mesma e são de pouca duração. Para de novo. Para de novo.
É a figura dessa geração aqui, ó, que não perseverava. Aqui a acolá vinha alegre, só o Senhor é Deus. Levava um tamborim, só o Senhor é Deus. Vinha ali aparecer as dificuldades, já estava murmurando. Daqui a pouco vinha, Deus abençoava, arrancava o tamborim de novo. Só o Senhor é Deus. Daqui a pouco faltava alguma coisa, murmurava de novo. Uma situaçãozinha, murmurava de novo. A vida era uma verdadeira o quê? Gangorra. E essa gangorra era definida pelo capeta, não era por Deus. O capeta pesava lá, aliviava, aí ele ficava. Pesava, aliviava, pesava, aliviava. Ou as circunstâncias, aquilo que nos cerca no dia a dia. Falta de perseverança. Aí eu olho um Daniel, um jovem, perseverando, nas piores condições. Aí um José, irmão, só em você ver um jovem, não tem nem ainda tanta maturidade, viver uma vida e não guardar aquela mágoa no coração, irmão. Porque, irmão, às vezes, a pessoa não consegue mais olhar para a cara do outro. Vão olhando aí para a cara de um de outro, vão olhando aí. Só porque o outro foi passando e não falou. Não deu bombom, não mandou uma mensagem. Convidou aquele ali para ir bem ali, mas não convidou aquele. Trouxe um pedaço de bolo para aquela, mas não trouxe para outra. O que os irmãos José fizeram com ele? Que foi? Hein? Que foi? Que foi que os irmãos José fizeram com ele? Traíram ele, né? De quê? Só uma traiçãozinha. Não foi? Que tipo de traição foi? De morte. Foi que um irmão interferiu, não permitiu, depois mandou para ser escravo. Olha o que aquele homem sofreu, irmão. Ah, bando de caba ruim, agora vocês vão ver o que eu passei. Aquilo tudo é mostrando quem vence, irmão. Ele podia até se vingar, mas ele ia se arrebentar. Qual era o primeiro compromisso e a primeira responsabilidade de José nessa vida? Qual era? Era com ele mesmo, por isso que ele vigiou o coração, não se vingou dos irmãos. Mas se ele não tivesse vigiando nessa área, agora, bando de cabra ruim, vocês vão ver. Tá, aqueles aí, quanto tempo eu passei? 17 anos sofrendo. Bota aí 17 anos aí sofrendo. Depois tira eles. E tem muito exemplo, né? Jovens que não tinham opções, só tinham maná, não queremos esse maná. Davi. Ontem eu estava meditando em Davi, ó. Davi era daquele jeito que vivia na presença de Deus. Era isolado com Deus aquele homem. Olha lá, só para rápido. Faltou perseverança, faltou confiança. E porque falta confiança, aí entra aquele texto de Hebreus, não vou demorar, 11:6, que diz assim: sem fé, e é impossível mesmo. Aí esse texto ele salta agora diante da nossa vista, quando o escritor dos Hebreus diz: sem fé, é impossível agradar a Deus. Por que eles viviam caindo? Porque não tinham fé, não tinham confiança. Na hora que a coisa apertava, eu fazia até jeito de apertar, já vinha a murmuração. A murmura. Na hora que a coisa... Aí, já falei que era o livro das murmurações, né? Por falta de fé que vem a murmuração. Por falta de confiança em Deus é que vem as reclamações e as queixas. Aí fico de fora. E é um perigo, isso aqui é um alerta que nós não vamos ficar de fora. Quem quer ficar de fora das promessas de Deus? Diz aí que nós vamos já orar aqui antes de terminar. O descontentamento é fruto da falta de fé. Porque às vezes a gente está esperando o homem. A gente espera o homem. A gente está esperando uma situação. Aí gera o descontentamento. Aí a pessoa que está descontente em casa, se não se tratar, termina indo embora. Se está descontente no serviço, se não se tratar, termina indo embora. Ou então mandado embora, porque vai ser um péssimo funcionário. Se está descontente na faculdade, vai ser um péssimo aluno. É verdade ou não, irmão? Porque perde-se a força de motivação. Motivadora, motivacional. A que impulsiona, que empurra para fazer. Está descontente. Por isso que Paulo diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A falta de contentamento na igreja, a pessoa vira um purgante. Muitas vezes é disciplinada e não fala.
mas murmura com horário, murmura porque está quente a igreja, murmura do que o pastor disse, murmura de tudo, porque está descontente. João teve um sonho hoje, estava me contando bem aqui. Eu uso esse sonho, irmão, não é para me basear em doutrina. Doutrina é a Bíblia. Mas Deus fala em sonho, está na Bíblia isso. Que o culto era 10 horas da noite e eu continuava pregando. E algumas pessoas ficavam, não era assim? Hein? Reclamando do horário. O pastor está pregando 10 horas. Mas tinha um grupo de jovens, né? Ó, interessante isso, ó. Que tinha uns jovens aqui que ainda iam pegar ônibus, não sei para onde, mas queriam ficar. E os outros queriam ir embora, murmurando com o horário. Aí eu disse, irmão, quem quiser ir vai, eu vou continuar aqui, aí eu vou continuar pregando. Você está entendendo, irmão, como Deus está vendo isso aí tudinho? Deus vê isso aí, irmão. Agora dizer, pastor, isso não vem no seu coração, tem muita coisa que vem, mas eu repreendo. Está errado, Senhor. Às vezes eu faço propósito de passar a tarde na presença de Deus, ou de manhã, ou uma situação. Quando eu faço esse propósito, às vezes está demorando, e eu começo a olhar muito para o relógio. Toda hora eu vou triste aqui do lado do celular para ver o horário. Aí eu percebo que eu estou querendo sair da presença de quem? Aí eu peço perdão, o Senhor me perdoa, porque era para me estar aqui. Era quando chegasse o horário, eu dizer, já? Ô Senhor, foi tão rápido, devido ao prazer de estar aqui. Mas eu estou querendo é que dê o horário para me sair daqui. Eu peço perdão. Você está entendendo? Às vezes eu estou em jejum, aquela ansiedade para chegar ao horário. Eu digo, Senhor, é a carne. Por causa da ansiedade da carne, porque não está comendo. Mas eu estou aqui feliz, estou alegre de estar aqui na tua presença. Aqui é uma alegria para a minha vida, porque sei que quando terminar aqui, eu sei da alegria que vai encharcar minha alma de eu ter feito esse propósito contigo. De eu ter suportado isso aqui. Digo isso aqui para a glória de Deus. Um monte de irmão que passou mal naqueles dias que a gente fez o propósito. E digo isso é para a glória de Deus. Não estou aqui diminuindo não, sabe por quê? Porque passaram mal porque tentaram. Porque lutaram para fazer, para obedecer. Porque quem não lutou não sabe o que é isso. E alguns tiraram de letra, glória a Deus por isso, né? Estavam mais firmes naquele dia. Não é porque estão mais crentes do que os outros, não. Que eu mesmo senti uns pesos ruins, mas teve uns que passaram mal, vomitaram, sentiram mal. Glória a Deus, irmão, porque estão querendo, estão lutando. Agora, se tu tirou de letra, não sentiu nada, Deus está te dando um sinal que era para te ficar mais um dia. Ai, hein? Você está entendendo? Então Deus está vendo essa murmuração dentro do tabernáculo da gente. Sabe onde é que está escrito isso? Salmo, eu anotei aqui, 106, olha aí. Você nunca mais esquecer esse texto. 106, 26. 106, 26. Ele está falando desse povo aqui de Israel, desse. Olha lá. Já? É o 25 e 26, né? Hein? 106, 25 é 24 e 25, não é 25 e 26. Também desprezaram a terra aprazível, ó, desprezaram a terra da promessa. E não deram crédito à palavra de Deus. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Não receberam a voz do Senhor. Murmuravam aonde? Eles murmuravam aonde? Onde eles murmuravam? Na tenda. Aí tu pode aplicar de duas formas. Aplicar, trazer para nós como? Dentro de casa. Aquelas conversinhas paralelas. De uma situaçãozinha lá do culto. Aí Deus está dizendo, eu vi eles murmurando lá dentro, ó. Mas também se aplica aqui a tenda, ó. Quem é que diz isso? É Paulo que escreve em 1 Coríntios 5, eu acho. 5 é 6, quando a tenda terrestre desse tabernáculo. Deus está vendo o que está lá dentro da gente. A murmuração. As queixazinhas. E a gente não trata isso. Vai ficar de fora da promessa, irmão. Se não tratar isso, fica de fora. Você está entendendo? Isso é um alerta para mim e para você que está aqui. E para quem você pregar a partir de hoje também. Porque Deus está te ensinando é para te alertar outros também.
E é um perigo porque ela começa aqui. Depois ela vai sair por onde? Pela aqui. Isso é um perigo. Está lá no teu serviço, está tudo bem. Olha, eu fui secretário de educação. Eu digo isso aqui com muita pena. Deus revelou uma pessoa para trabalhar comigo. Esposa de um camarada que era maçom, até morreu. E nós tínhamos um relacionamento top. Eu era o secretário de educação do município e eu estabeleci 2 coordenadoras, uma administrativa para a parte pedagógica. Professores, programas, projetos, os planos, essa questão pedagógica. A da parte administrativa andava bem comigo demais, irmão. Elas 2 tinham acesso direto ao meu gabinete, enorme, era quase daqui para lá, ó. Mandei reformar, porque eu era amigo o marido da prefeita era policial, e através dele eu tinha acesso à prefeita. Então, reformei a Secretaria de Educação, ficou linda. Na época, só o jogo de imóveis são mais de 5 mil. Eu digo, é para cá que dinheiro público deve ser aplicado. É para o serviço público, não é para ser roubado, não. E aí nós botamos lá tudinho, aquela coisa linda, até textura tinha. E elas tinham acesso direto. Arrumamos o salário para melhorar. Um dia descobriram que o gabinete era bonito e os maçons daqui de São Luís, o líder maçom, o grão-mestre, ia fazer uma reunião lá em Cantanhede, com os maçons de lá, porque estavam abrindo lá uma casa lá, que eu não sei o nome lá, uma loja, não sei o quê. Aí, o chefe de gabinete da prefeitura, claro, estava acima de mim, né? Que eu era um secretário e ele era o chefe de gabinete. Manda um ofício. Só que eu não me lembrei que o marido dela era maçom, porque não existe mulher maçom, né? Por isso que Anne não deixou o Enoque entrar na maçonaria. Veio o convite para o Enoque, aí ela ficou esperando dela. Não entra a mulher, depois ele não vai também, que negócio é esse? Só vai meu marido? Não deixou. O que tu vai fazer lá? De noite, a reunião. Aí o chefe de gabinete manda um ofício solicitando o gabinete do secretário. Todo dia eu chegava, era 15 minutos de oração, eu fazia lá, santificando lá com as irmãs. Ela não era crente, né? Mas foi uma revelação que eu tive, botei ela por isso. Que ela já era de lá, ela era do estado, nós pedimos. Mas as meninas que estavam lá me auxiliando eram crentes, que eu tinha colocado. Aí ela que veio trazer o ofício do secretário, do chefe de gabinete. Irmão, aí eu estava lá ocupado na mesa enorme. E eu ocupado na mesa e tal. Isso aí, seu George, que o chefe de gabinete mandou e botou assim. E ficou me olhando e eu perdi a hora assim, por algum momento eu fiquei assim meio... Eu li assim, aí eu digo, meu pai do céu, eu estou lutando para tirar. Desse jeito, e ela estava aqui, era marida, ó, mulher de maçom, e eu não me lembrei. Aí eu li assim, de meu pai do céu, eu lutando para expulsar essas coisas ruins daqui, os cabas querem fazer aqui dentro. Aí, botei assim de lado e continuei. Ela ficou lá, me olhando. Aí e eu distraído, mas nunca imaginei que aquilo, que ela era a esposa. Eu sabia, mas na hora eu não me associei. Porque eu acho que eu não teria dito assim, se eu lembrasse na hora, né? Eu teria só não deixado. Aí ela disse, sim, seu Jorge. Quase 10 minutos depois, sim, seu Jorge, eu quero uma resposta para levar para ele. Disse, de jeito nenhum. Disse, não, de jeito nenhum, isso aqui de jeito nenhum. Aí, negado. Resposta negada. Ai, meu amigo, virou o Zezeu. Mudou a cara. No primeiro dia ainda ficou normal, mas foi mudando, mas não prestou mais para nada. O descontentamento acabou com ela. E eu chegava alegre, tudo. E aquela coisa, e ela... Depois que eu fui saber. Isso deu um ciribolo tão grande lá para a prefeitura. Já estavam pedindo minha cabeça. Para tirar o secretário de educação, por causa disso. Aí foram no marido da prefeita, porque ele era que mandava na prefeitura. Rapaz, o Jorge fez isso, rapaz, distratou o chefe de gabinete. O cara viu, o cara era não sei o que da OAB, nessa época parece que ele era até presidente da OAB aqui. E tal, o chefe que é um mestre, não sei o que. Aí o chefe de gabinete disse, vocês são doidos, são? Rapaz, você não sabe que Jorge é crente?
Rapaz, o João não vai deixar, rapaz, vocês são doidos, rapaz, tem tanto lugar aí. Vamos fazer outro lugar. Não, porque ele é bonito. Não pede para ele não, que ele é crente. Ele prefere sair de lá. Mas ela, irmão, ficou descontente e não prestou mais para nada. Mas era excelente até aquele dia. E às vezes a gente é excelente na obra até o dia que o diabo lança uma situação. E a gente fica descontente e não trata. E aquilo vai o quê? Que a Bíblia diz lá em Hebreus. A raiz de amargura que o quê? Brotando. Quer dizer, em vez de ser arrancada, ela vai brotar, germinar. E vai crescer e começa a contaminar muitos. Às vezes tem casa que está triste só porque a mulher entristeceu, o marido entristeceu com a situação. Ontem eu pedi, orando lá, pedi para alguns, não sei se eu mandei só o convite mesmo, foi para orar para toda a igreja, não foi? De uma mulher que está em Santa Catarina. O marido tinha um excelente emprego, lá fez alguma coisa, perdeu o emprego. Essa mulher se revoltou com o marido. Resultado, ele nunca mais arrumou emprego. Ela perdeu o emprego bom dela, hoje trabalha tipo numa mercearia de um parente para poder sobreviver, mas viviam bem, tem 2 filhos. Não tem mais, ela disse, eu não tenho prazer, xingo ele tudo quanto é nome, não tem mais prazer no meu marido, na minha casa, estou esquelética, agora até meus cabelos estão caindo, ela parece até um pouco com a Juliana, cheira um pouco parecido com a Juliana, o formato assim do cabelo do rosto dela. Aí ela dizendo, mas não é tu não, rapaz. Mas ela parece um pouco. Mas já é uma senhora, parece só uns 40 e poucos anos. E ela diz, vive em cima de uma cama, depressiva, e só pensando agora em me suicidar. Olha lá, só pensando em me suicidar. Pastor, outro dia eu peguei a moto e me imaginei me jogando na frente de um ônibus. Pastor, a imagem ainda veio na minha cabeça, só que foi Deus que me guardou, que eu não me joguei. Irmão, por causa de uma situação, o descontentamento entrou uma coisinha. Às vezes entra, irmão, no filho, cada uma besteirinha que o pai disse, a mãe disse, ou lá, às vezes não tem nada a ver com a família. Eu sei que momento de dificuldade a gente passa. Eu sei que em algum momento nós vamos ouvir, receber uma pancada, qualquer coisa, mas não justifica vivermos assim. Sim ou não? Moisés se entristecia ou não? Claro que se entristecia. O próprio Jesus muitas vezes ficava triste com situações e coisas que viu, mas não ficava preso naquilo. Não deixava brotar, vencia. Eu disse, meu irmão, o diabo vai te matar. Eu disse para ela ontem. Ele vai entrar por esses ressentimentos, mágoa, amargura. Olha para a palavra, igreja. Deus está nos ensinando a olhar para a palavra, que se você quer dar fruto nessa terra, aprenda a suportar isso. Eu já disse aqui, para quem vai trabalhar em alguma coisa na igreja, às vezes se reclama, bota a cadeira de um jeito, um vem, bota os pés para cima, atira bloco embaixo. Tem bloco, o tempo do bloco, chiclete. Uma vez eu falei aqui de chiclete, irmão. Tiraram o chiclete tudinho, era ali, ó. E aí o Charles, mas a Michele um dia foram lavar, Charles e Michele. Tiraram lá o chiclete. Eu falei na igreja, contei até um testemunho da Irlane, orando, e Deus disse, quem sujar, ela foi 5 horas da manhã limpar a igreja, que Deus cobrou. E quando ela limpava, Deus disse assim, que a partir de hoje, quem sujar a minha igreja, eu sujo a casa dele. Porque não tem zelo na minha casa. Ontem eu achei pedaço de copo para todo lado aqui na adoração. Aí ela falou na igreja, foi dado o testemunho, eu falei aqui, foi tirado os blocos e tudinho. Eu não sei se durou 1 mês ou 2, foram lavar, eu acho que tinha mais bloco do que antes. Hein? Batom? Ah, batom não me se fala, você está pregando a cara assim, não. Entendeu? Então, irmão, isso tem que ser tratado em nós, por isso que eles ficaram de fora. Tem que ser tratado. Agora, para encerrar, quer ver o perigo de não ser tratado aqui? Abre a sua Bíblia aí, é você que vai ver. Abre em 2 Timóteo 2,17. 2 Timóteo 2,17. Já? Como é que diz aí? Só esse versículo. Olha aí, ó. A palavra deles, a linguagem deles, o que eles falam. Presta atenção aqui, olha para mim agora, em nome de Jesus.
O que eles falam, e depois vamos ver só mais um para você ver o perigo. E é na igreja, é na sua casa, é no trabalho, é na faculdade, seja onde for. E quem lidera aqui, preste atenção nisso, principalmente. A palavra deles corrói como câncer. Gangrena, tem uma versão que fala gangrena. É um câncer se alastrando e destruindo. Palavra, não está dizendo aqui que a pessoa deu bufetada no outro. Não está dizendo aqui nadinha que a pessoa fez contra o outro. Só está dizendo palavra. Só falou. Você sabe o que significa murmurar? Quem sabe o que significa murmurar? É falar balbuciando assim, ó. É só isso. Vai como um câncer. Uma reclamaçãozinha, um descontentamentozinho. Vai como um câncer. Se não tiver estrutura, vai ficar canceroso. E se não buscar a cura em Deus, o câncer alastra. E qual é o fim do câncer? Leva a pessoa aonde? Morte espiritual e ministerial, porque tem muitos morrendo ministerialmente, e morrendo espiritualmente, morrendo no chamado de Deus, não dão mais fruto, desistindo por causa de uma palavra. E o diabo sabe a hora de aplicar essa palavra gangrenosa, cancerosa. Tenha cuidado com a sua vida. Qual é a tua primeira e grande responsabilidade nessa vida? Então tenha cuidado com os teus. O que eu digo a muitos irmãos que vão evangelizar, visitar, não já falei? O perigo. Vocês já ouviram eu falando aqui? Os que vão evangelizar e visitar? O perigo. Porque Paulo disse que as más conversações vão corromper os bons costumes. Você vai visitar um irmão que está triste, ele diz, irmão, é porque lá é assim, não fui mais para a igreja, porque lá é... Aí a pessoa já sai. Abre os olhos para onde tu nunca tinha olhado, e nem devia ter olhado. A serpente enganou Eva dizendo, olha, abriu os olhos dela para onde ela nunca tinha olhado, devia ter olhado. Ele está dizendo para ti não comer por quê? Ela nunca tinha parado, ela só estava obedecendo. Eu não tenho nada que saber por que ele não quer que eu coma. Eu tenho só que obedecer. E ele vai me abençoar se eu obedecer. Aí o diabo diz, e tu sabe por que é? Porque se tu comer, tu vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Gera curiosidade. Gera coisas dentro, a palavra. Ali a curiosidade, aquela coisa, somou com a coisa bonita. Então, perigo. E ela corrói como um câncer. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aprenda isso aqui. Tem muita gente morta. Não foi porque pegou tapa na cara. Não foi porque pegou porta na cara. Alguém chegou e bateu a porta. Não foi por outra coisa não, irmão. Foi por causa de palavra. Que estão mortas espiritualmente. E não tem coisa na igreja onde o diabo investe mais do que investir contra a liderança da igreja. Deus, é testemunho do que eu vou falar. Que quando eu fui entendendo esses princípios aqui, eu passei a me unir com o meu pastor. E não aceito, irmão. Eu vi pastor quase morto e não sabia o que era. Depois eu fui saber que tinha um outro que vivia ligando. Porque estava descontente com situações, murmurando, ligava para ele, estava matando o outro. Matando o outro. Você está entendendo? E aqui diz, a palavra desses, eu estou orando aqui, eu não estou aqui acusando ninguém, porque eu tenho que olhar para vocês mesmo, porque eu não estou olhando para as cadeiras nem para cima. A palavra deles corrói como o câncer. Contei a história aqui naquele pastor, rapaz. Quem lembra? Aquele pastor da igreja batista que é conhecido, é um homem de Deus. Que está magro agora. Da igreja Getsemane. Jorge Linhares, quando ele era jovem, começando a pregar. E aí um jovem ficou descontente com a situação, lá era amigo dele. Ficou chateado com a situação, descontente. De vez em quando ia lá na casa dele e começava a conversar da Bíblia, aí futucava, como diz o pastor Ivan. Beliscava uma reclamaçãozinha contra o pastor. Uma reclamaçãozinha, uma queixazinha. Aí ia-se embora. E ele não falava, mas ouvia. Aí passava um dia, o jovem ia visitar ele de novo, jogava uma queixazinha de novo. Aí o pastor, que quando o irmão está descontente, tudo é motivo de reclamação e de queixa, de murmuração.
Aí, de novo. Mas ele se achava firme porque não falava. Ele não falava, ele só ouvia. Um dia ele foi orar, o Espírito Santo falou com ele: ele vai te matar. Ele vai te matar. Ele vai acabar com o teu ministério. Mas como? Eu não falo nada. Ele vai acabar contigo. Aí o Espírito Santo instruiu ele sobre a palavra e tudo. Eu vi ele contando isso num DVD em Lago da Pedra, numa convenção da Assembleia de Deus. Há mais de 10 anos atrás eu fui lá nessa convenção. Há uns 10 anos, sei lá. Muitos anos. Mais de 10 anos, com certeza. Mais de 11, porque tem 11 anos que Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi antes. Aí ele, quando foi, esperou o amigo dele chegar lá. Primeira vez que ele foi lá, ele ficou conversando normal. Na hora que o amigo dele tocou, ele disse: irmão, é o seguinte, a partir de hoje nós vamos fazer assim. Não toca mais no assunto do meu pastor. Não fala mais nada. Se tu fala, eu te expulso daqui. Nós somos amigos. Porque Deus me disse que tu vai me matar. Irmão, isso não é só com relação ao pastor, mas na igreja principalmente. Tu pode estar com a incompatibilidade com aquela irmã, aquela com aquele. Tu vem, mas quando é contra o pastor é difícil, porque quem está na frente da igreja, quem está ensinando, quem está falando, quem está decidindo as coisas, dizendo como é o pastor. Mas isso aplica em qualquer área da vida. Aí a gente vai para o último versículo, que é Tito 1, 10 e 11. Eu vou até fechando aqui já. Tito 1, 10 e 11. Tito 1, 10 e 11. E eu digo assim para a igreja ler, porque eu vejo promessas de Deus na vida da igreja. E muitas promessas. E não é só isso. Mas todo dia Deus está colocando um tijolinho na nossa construção. Vai lá, como é que diz? 1, 10 e 11. Então, ele vai falar, irmão, do poder da palavra. De palavras que eles ensinavam, falavam. Diz que casas inteiras estavam arrebentadas por causa desses homens. Primeiro se arrebenta, depois arrebenta os outros. Agora, no meio da congregação, tinha 2 com espírito diferente. Josué, estou falando dos liderados. Claro que a liderança era aplumada em Deus, né? Josué e Calebe. Olha como eles eram, a conduta daqueles homens, irmão. Olha a submissão ao líder. Olha a firmeza na fé. Olha a confiança em Deus. Olha o quanto eles projetavam para fora de si aquelas virtudes divinas plantadas nele. E num homem que quase não se fala na Bíblia, Calebe. E ele foi até o primeiro a falar contra os murmuradores. Falou primeiro do que o Josué, que aparece mais. Tem até um livro com o nome dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É como Deus quer te colocar. De pé. Olha, irmão, vou alertar uma coisa aqui para vocês. Tenha cuidado com vídeos que mandam de outras igrejas, que creem de forma diferente. Eu não estou dizendo aqui que você vai tão condenado lá, não. Eu estou dizendo que você tenha cuidado. Quando eu digo aqui para você ter cuidado com o que lê, com o que ouve, você tem cuidado, por que eu digo? Porque eu sei o poder dessa palavra. Então, às vezes, vem uns videozinhos. Outro dia um pastor me mandou um vídeo de um outro pastor falando sobre língua. Tá baixando um sarrafo em falar língua estranha. Aí eu disse para ele, um pastor que me mandou uma mensagem: pastor, o que você acha? Eu digo: a igreja dele não crê nisso. Então ele formulou a doutrina em cima disso aqui. Agora, se tu quiser, depois eu te explico isso aqui. Mas se a pessoa for fraca, daqui a pouco, quando ela começa a falar em língua, ela já se lembra. Será que eu não estou nem na carne? Será que isso existe? Porque ela ouviu o outro falar. Eu não ouço essas coisas. Eu te digo mesmo que eu não tenho medo de me desviar porque alguém não. Mas é porque eu quero ser livre. Eu não quero estar ouvindo ninguém, nada buzinando no meu ouvido, contra as coisas que eu creio. Para quando eu for operar no sobrenatural alguma coisa, minha mente, o diabo está usando aquelas coisas que eu já li, eu não quero nem saber. Fica com a tua doutrina para lá.
É assim que tu crê? Pois fica. Quem crê, vem para cá. Se é desse jeito, vem. Se não, fica para lá. Ah, irmão, o céu não vai ser no céu, o céu é na terra. Tem gente que prega isso. Pô, então fica aqui, se tu quiser, deixa eu ir para lá. Deixa eu ir embora para o céu, fica. Está entendendo? Ah, eu não creio em falar em língua. Pô, não fala, deixa eu falar. Ah, eu não creio que eu posso comer carne de porco. Pô, eu não como porque eu... Mas deixa o outro comer, é o que o Paulo está dizendo. Deixa o outro comer. E tem gente aqui que quer botar uma carne de porco, que é uma coisa. Está entendendo? Ah, irmão, é isso, aquilo, outro. Meu irmão, não faz, pô, não faça. Eu te respeito, te amo, quero te ver no céu. Agora deixa eu fazer. Não está entendendo, irmão? Ah, pastor, eu sinto uma alegria. Tinha uma irmã aqui na Jericó que quando ela se alegrava, ela começava a bater palma, uma velhinha, lembra dela? Batia a palma, chega a ficar da cor desse tapaué, aquele negócio ali. Aí os irmãos vinham repreender a bichinha. Beber vinho não é pecado. Pô, bebe. Natal, São João da Barra, como é? São João da Barra é conhaque. Tem um nome lá, outro nome lá, São não sei o que lá, São Brás. Pai, eu não vou. Minhas convicções são essas. Está entendendo? Tem muita coisa, irmão, que eu até via diferente do que eu vi quando eu vim para esse ministério. Mas como eu vi que a nossa liderança veio desse jeito, eu acabei. Não quero. E nem por isso eu vou ficar fora, e nem me sinto preso. Me sinto livre por ter achado graça em Deus para obedecer. Você está entendendo? Alguém diz assim, irmão, tu é preso porque a tua liderança te proíbe disso. Diga, eu sou livre porque eu entendi que em Cristo eu consigo me submeter. Então tem coisa que eu já fui conversar com o pastor, eu não vejo assim, eu vejo assim. Então eu sou livre porque eu consegui refrear esse meu eu, essas minhas ideias, esses meus pensamentos e me submeter a alguém que Deus me colocou debaixo da autoridade dele. Agora se alguém quiser, vai. Alguém quer fazer coral na igreja, vocal, grupo de dança e tanta coisa, pode fazer, eu não vou fazer. Quiser dançar e jogar e fazer, pastor, uma irmã às vezes me diz, pastor, a nossa igreja, minha filha foi batizada dançando e fala em língua, ô glória, irmã, só que aqui eu não vou fazer, porque a nossa igreja não tem essa visão. E eu vou dizer que é pecado? Não, é pecado que toma o tempo da palavra. Agora não vou fazer por submissão, não vejo meu líder fazer, não vejo, não precisa nem ele dizer, pastor, isso aqui tu faz, isso aqui tu não faz, isso aqui tu tira, isso aqui tu bota, não, eu tenho que estar olhando. Outro dia o pastor Carlos, aquele pastor que eu vou trazer aqui um dia para pregar, ele disse, pastor, meu pastor não precisa dizer para mim isso não, se eu ver que ele não concorda, eu não preciso nem perguntar para ele, eu vou seguir. Ele disse, pastor, o crente insubmisso, ele dizendo para mim, está com um pé no inferno, e está mesmo, porque não está debaixo de cobertura. E você pode até achar que eu estou falando isso porque eu sou o líder aqui da igreja, eu falo isso aqui porque aprendi esse princípio. E eu vi a bênção. E crentes, às vezes, de outras igrejas que vêm visitar aqui, já saíram testemunhando. E às vezes, como Jesus diz, virão do Oriente, do Ocidente e sentarão comigo na mesa com Abraão. E os filhos do reino vão ficar de fora. Vai acontecer isso. Pessoas que são daqui e não estão aprendendo, não estão crescendo. Não vou dizer todos não. Mas eu estou dizendo os que não procuram vigiar nisso. E eu espero que não seja nenhum. Entendeu? Espero que não seja nenhum. Mas nós não vamos ver, e eu não quero ver, que não passe de nós o teu Espírito, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então seja como Josué e Calebe. Aí a Bíblia diz assim, Josué primeiro, que Josué era servo de Moisés. Não era Josué servo de Deus não. Josué servo de... Você está entendendo? A Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Eu não estou pedindo para você vir lavar minhas mãos, não. Eu estou mostrando como esses homens venceram, porque aprenderam a se submeter. E não era se diminuir, não. Porque é aquilo que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo de quê? Da potente mão de Deus, que Ele vai te exaltar no tempo dele. Os humilhados serão exaltados.
Ó, aqui vem o delegado, todo domingo à noite ele vem aqui, o Gutenberg. Pergunta para ele como eu era lá com ele. Pergunta como eu trabalhei lá com ele. Pergunta se ele não fez de tudo lá na secretaria para mim não sair de lá. Depois eu descobri que ele estava por baixo dos panos mexendo para mim não ser transferido. E não dava certo. O delegado até que soltou lá o chefe, depois quando não teve jeito, porque o que estava me puxando lá para a secretaria era mais forte do que ele, disse, eu vou te dizer porque estava demorando. Era o Gutenberg. Ele não queria que tu saísse de lá. Só que eu não fiquei chateado. Pergunta para ele. Xerife, eu chamo ele de xerife. O que está faltando aí? Desse jeito, o que está faltando? Entendeu? Dando exemplo. Procurando viver os princípios de Deus, debaixo de autoridade. Eu vejo aqui o sargento aqui que tem mais idade do que eu. Tem 53 já, 54 por aí, 52. E eu tenho só 42. Eu vou falar com ele de senhor? Senhor? Sim, senhor. Não, senhor. É um princípio militar. Agora eu não quero não, porque coisa de velho, pode me chamar de tu mesmo, você. Mamãe, quem veio falar com mamãe diz assim, rapaz, esse rapaz não respeita ela não, porque ela ensinou desde pequenininho. É tu. Tu me olha, eu até dizer assim que eu estou desrespeitando, não, é ela que diz. Eu não vou desobedecer ela. Que ela dizia que esse negócio de senhora e senhor é coisa de velho. Chama de tu. Mãe, tu. Pai, tu. Eles que ensinaram. Já me tia senhora. Tia senhora. Você está entendendo? Mas senhor, não senhor. Então eles eram servos. Por isso Deus colocou eles para ser líder. Porque quem não sabe ser servo não pode ser líder. Quem não sabe se submeter nunca terá alguém submisso. Isso é um princípio que Paulo diz, planta que tu colhe. Se tu plantar, tu colhe. Se tu não plantar, tu não colhe. E se plantar coisa ruim, eu chego lá onde o pastor Ivan, quando eu viajo aqui, vocês já viram, eu fico caladinho, não digo nada. Por quê? Porque ele é o meu líder. Eu vou estar dando pitaco. Agora, se Deus me mostrar alguma coisa, falar no meu coração, eu chamo. Respeito, pastorzão, sentir assim. Amém? Mas eu quero declarar na tua vida que vocês são Josué e Caleb. Não vão morrer no deserto. Nenhum de vocês. Não vão morrer no deserto. Vocês vão chegar na terra da promessa. Duas coisas eu vou profetizar na vida de vocês aqui. A primeira, 3 coisas que vocês não vão morrer no deserto. Tu recebe? Diga, eu tomo posse. A segunda, tu vai chegar na terra da promessa. A terceira é que tu não vai se esquecer de mim quando chegar nessa terra lá. Amém? Vai se lembrar destes cabas chato aqui. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, é assim? Amém? Então feche teus olhos, vamos orar. E depois a gente vem aqui pegar a ceia. Fecha teus olhos. Diga, Senhor, me lava dessas coisas. Não só dessa, que falamos hoje aqui da falta de fé, falta de perseverança, falta de submissão, falta de a murmuração, mas tem muitas outras coisas. Hoje foi só algumas coisas. Então diga, Senhor, me ensina. Porque não sou eu que vou me projetar para cima, é o Senhor que vai me projetar. É o Senhor que vai me saltar para cima. Mesmo os homens tentando me empurrar para baixo, o inferno se levantando contra mim, é o Senhor quem vai me exaltar. Se eu cumprir princípios da tua palavra, se eu obedecer aquilo que o Senhor me falou. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, porque você é a igreja do Senhor. Operando eu, diz Deus, quem impedirá? Maior é o que está em mim, diga em mim, do que o que está. Mais são os que estão conosco do que os que estão. Ele disse para Josafá, não é de vocês, essa peleja é minha, diz o Senhor. Eu é que vou pelejar. A tua peleja é só me obedecer. A tua peleja é só se submeter à minha palavra. A tua guerra, Josafá, é só me obedecer. Me obedece, que eu faço as tuas guerras lá na frente. Eu vou na tua frente, quebrando o arco, despedaçando a lança, rompendo barreiras e grilhões, quebrando tudo para te dar vitória. A tua guerra é a tua grande e primeira responsabilidade, colocar a tua vida no altar de Deus. Te apresento a igreja, Pai. A oração que eles estão fazendo,
muda a nossa vida, a nossa história. Nos ensina isso na alma. Não deixa ficar nos ouvidos e nem sermos, como Tiago disse, ouvintes esquecidos. Não deixa a gente ser ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da tua palavra. Ouvintes atentos, ouvintes diligentes. E nós veremos, Pai, por certo, o agir do Senhor na nossa vida. Na vida dos jovens, das crianças, adolescentes, casais, senhores, senhoras, todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu declaro e ministro a bênção do Senhor sobre a tua igreja aqui, em nome de Jesus. E agora nós vamos cear, Pai. Consagra esse pão, esse cálice, essa fruta, é a nossa ceia, é o nosso momento de comunhão, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem vir pegando aqui o pão. Já está orado. Cadê, Yara, os pãozinhos? Ah, tá aqui. Feito aqui. Mas tem que botar. Venham. Aí vem assim, ó. Pega e volta pro seu lugar. Assim é a nossa ceia aqui hoje, rápido. A comida.